Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Que você tenha uma ótima semana e vamos juntos até meio-dia rolar a bola com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte estreia na Série B com derrota para o Atlético. Macaca perdeu por 2-1 em Minas Gerais e segue com péssimo aproveitamento na temporada. Clube Albinegro volta a campo no dia 1º de abril contra o Ceará no Moisés Lucarelli. Insatisfeito com o atraso salarial, Pacheco é mais um a deixar o Moisés Lucarelli. Lateral direito se despediu na última sexta-feira e não veste mais a camisa da Ponte. Guarani anuncia a contratação de João Paulo e chega a 4 reforços para a disputa da Série C. Meia que possui passagens pela Ponte Preta estava no São Bernardo, atual, no futebol atual. Na primeira atividade de Hélio Cizenando, o Guarani vence o Audax por 4-1 em jogo-treino realizado no Brinco. Fora dos planos do clube, meia Gabriel Mota é emprestado ao Asa de Arapiraca até o final da Série D. Palmeiras vence o São Paulo por 1-0 no Morumbi e assume a liderança isolada no Campeonato Nacional. John Arias, aos 5 minutos de jogo, marcou o único gol da partida. CBF realiza daqui a pouco, às 2h da tarde, o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil. Pela primeira vez, com jogos de ida e volta, etapa tem agora 32 clubes na disputa. Alexandro sofre lesão no empate contra o Corinthians e é cortado da seleção brasileira. Para o lugar, Ancelotti convoca Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro. Rádio Bandeirantes.
971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande para cá mensagem de texto. Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem. Daqui a pouquinho ela vai para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro, 8ª rodada realizada neste final de semana e jogando no último sábado no Clássico Paulista. O Palmeiras fora de casa venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Ainda no sábado, o Botafogo, como visitante, derrotou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Fluminense 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Ainda o empate por 0-0 entre Cruzeiro e Santos, a vitória do Atlético Paranense sobre o Coritiba 2-0, o Remo goleando o Bahia por 4-1. O Vasco venceu o Grêmio por 2-1, o Inter venceu 2-0 a Chapecoense, o Vitória derrotou o Mirassol por 1-0, Corinthians e Flamengo ficaram no empate pelo placar de 1-1. O Palmeiras é o líder isolado com 19 pontos, o São Paulo segundo com 16, mesma pontuação do Fluminense. E o Flamengo é o quarto colocado com 14 pontos. Na zona do rebaixamento estão Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série A faz uma pausa por conta dos Jogos do Brasil na data FIFA. Começou o Campeonato Brasileiro da Série B, jogos da primeira rodada. Vila Nova e CRB empataram por 2-2. Ceará e São Bernardo 1-1. O Operário venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Botafogo goleou o Fortaleza 4-0. Cuiabá e Sport empataram por 0-0. O Avaí derrotou o Juventude por 2-0. O Náutico perdeu em casa para o Criciúma por 2-1. O Atlético venceu a Ponte Preta por 2-1. E o Goiás venceu o América Mineiro por 3-1. E o Novo Horizontino perdeu em casa para o Londrina pelo placar de 3-1. A segunda rodada terá início na próxima terça-feira, dia 31. Não nesta, na outra terça-feira, portanto, dia 31. Para fechar pelo Campeonato Paulista da Série 2, segunda fase, terceira rodada, ontem na Rua Javari, o Juventus venceu o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Os outros jogos serão realizados nesta quarta-feira, também válidos pela terceira rodada da segunda fase da competição. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos ouvintes aqui. Ótima semana. Acredito que o treinador da Ponte esteja bastante perdido em relação ao time. A prova disso foram as mudanças que não entendemos e que não deram certo. Temo pelo futuro da Ponte e do treinador se o futebol continuar ruim e os resultados positivos não acontecerem. Marcel Grota. Toda razão tem que abrir mesmo que não é pra gente. Falando aqui da Anitta. Diga-me, tudo e não me esconda nada. Quem é melhor, Petkovic ou De Arrascaeta? É sobre o clássico das multidões ontem, quem tinha tudo para ser memorável, o árbitro conseguiu desapontar a todos que gostam do bom futebol. De Arrascaeta. Conquistas, mas o Pet jogou demais no Flamengo também. Bom dia, Cega. Quem é
que organiza as viagens do clube, CBF ou o clube mesmo? Eu nunca vi viagem de 450 quilômetros precisar rodar 800. Eu não conheço a região, não posso dizer. Talvez se o Tigrão, né, ele que conhece bem a região, possa dizer. Realmente é complicado. Logística é muito complicado. Interfere diretamente na parte física do desempenho dos jogadores. O time da Ponte está sem ritmo e sem entrosamento. Acho que vai dar liga. Pela entrevista, esse time de ontem não é o time da cabeça do Rodrigo Santana, Abimael Costa. Vamos ver o que o Renato Grácia diz aqui. Levando em consideração que é início, acho preocupante o futebol apresentado pela Ponte. Sem ambição, sem poder de reação, jogadores mal posicionados em campo, enfim, um amontoado vestindo o uniforme da entidade. Triste. Quem saiu ganhando foi o Vila Nova. Guto Ferreira como técnico. Seu CH, o ataque da Ponte é mal treinado? São inimigos do gol? Nenhum gol marcado com esse treinador. Brian fez os únicos 2. E a defesa? Chama gol uma peneira. Volta Marcelo Fernandes. Carlos Jardim do Lago. Vamos seguir. Esse time da Ponte é muito fraco. Vai passar vergonha na Série B. Circo dos Horrores. Rogério de Hortolândia. Bato na boca e quero estar errado, mas pelo jeito esse ano mais um calvário da Ponte. Lamentável. Catelli. Bom dia, equipe. CH, olha o tamanho dessa Série B. Não vai ter moleza. Lebrão. Eu tô falando isso aqui desde quando? Desde o ano passado, em dezembro. Eu já sabia que vinha bucha. É pedrada atrás de pedrada. Não tem jogo fácil. Até aqueles que não investiram muito vão dar muito trabalho. A Ponte tem que fazer a parte dela, né? Deixar a casa em ordem e contratar jogadores. Por enquanto tá faltando gente aí, na minha opinião. Bom dia, Carlos Henrique. Os problemas de atraso de salários nos jogadores da Ponte vai acabar tendo muitos problemas com insatisfação no elenco. Isso é uma vergonha. Os jogadores, o técnico Marcelo Fernandes ainda não receberam. Este é o prêmio que pagaram para os campeões. Uma vergonha. Adolfo do Taquaral. Deixa eu ver o que escreve o Abimael Costa. Bom dia, técnico da Ponte está perdido que nem pulga em cachorro de plástico. Essa foi boa. Beleza, Adolfo. Obrigado pela sua mensagem. Deixa eu ver aqui no YouTube. O treinador teve coragem de mudar. Não conhecemos os jogadores, nem vemos os treinos, mas o Bruno Lopes jogando muito mais que esse tal de Cafu, que não foi na bola no segundo gol. Toma gols bobos. É o Carlos Matozinho. Ponte em não... Nossa, confuso isso. Que vergonha essa Ponte. Não ao meios esse treinador fazer esses pés de rato jogarem bola. Infelizmente a Ponte Preta vai cair. É o Glicério, Maurici. E por aí vai. Muita bronca aqui dos torcedores da Ponte. Em Campinas, 11h43 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. A Ponte Preta estreou na noite de ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca acabou sendo derrotada por 2-1 para a equipe do Atlético. Brian Borges, mais uma vez, foi o autor do gol da Ponte Preta. Ponte Preta que entrou muito diferente em relação à equipe que enfrentou o Atlético Goianiense na última quarta-feira. O técnico Rodrigo Santana promoveu 4 alterações na equipe titular. A entrada do Lucas Justen na lateral direita no lugar do Pacheco. Pacheco acabou pedindo para deixar a Ponte Preta aí pela insatisfação com os salários atrasados. E aí o Rodrigo Santana ainda acrescentou o Murilo no meio-campo no lugar do Rodrigo Souza. Veio com Jonathan Cafu e o Brandão também no sistema ofensivo. E o treinador da Macaca fala e explica o motivo dessas alterações. Boa noite, Pedro. Tivemos algumas alterações, sim. Iniciando ali pelo caso do próprio Pacheco, né? Que saiu, então iniciou com o Justin ali. Em relação, estou falando ao último jogo, né?
optamos pelo Murilo para dar um pouquinho mais de qualidade na nossa saída de bola ali, mais movimentação, no lugar do Rodrigão, né? Então eu saí ali com o Tarek e como se fosse um segundo volante, pelo Rodrigo e o Tarek ter as mesmas características, né? E vim numa sequência de jogo muito curto de um jogo para o outro, a logística muito ruim aqui para chegar em São João del Rei. A gente optou por um cara que estava mais descansado para pôr um pouco mais de energia. E devido ao adversário ter muita dificuldade na bola parada, nos cruzamentos, a gente optou pelo Brandão no lugar do Elvis também, que vinha sentindo um pouco do último jogo, né? Então a gente optou por ter 2 homens um pouco mais de área, que criassem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Potker e do Brandão por dentro. E as velocidades pelo lado e construção pelo lado seria do Cafu, do Jonatas Cafu, e do Brian, né? O Jonatas Cafu, jogador experiente, né? Que só veio entrando nas partidas. A gente optou por ele nos dar essa profundidade pelo lado direito, uma vez que o Justin ia ficar um pouco mais por trás, sabendo que eles jogavam com 2 pontas abertos, né? Então, na verdade, seriam 3 alterações, que era o caso do Brandão, Elvis e o Baianinho, que tinha feito o último jogo, né? Mas manteve o mesmo sistema de jogo. E foi essa a ideia, ter 2 caras maior, 2 caras que trouxessem mais dificuldade para o adversário dentro da área, uma vez que a gente estudando a equipe do Atlético, vendo todos os gols que eles tomaram muito gol de bola parada, principalmente, de cruzamento, e a gente estava com essa ideia de fazer chegar a bola no Potker e no Brandão com uma certa facilidade. Agora, o treinador da Ponte Preta, o Rodrigo Santana, terá mais 8 dias para trabalhar a equipe antes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta só volta a campo agora no dia 1º de abril, uma quarta-feira, quando vai receber o Ceará no Majestoso às 9 horas da noite. CH. Obrigado, Pedro. Carlos Henrique, vocês da imprensa e os torcedores fazem muita cobrança na primeira rodada. Deixa eu ver quem que escreveu isso. Não se identificou. Olha, eu não estou fazendo cobrança nenhuma e acompanhei os comentários dos meus companheiros de trabalho aqui, o Gleger e o Tigrão. A coisa é pontual na partida, né, gente? A coisa é pontual na partida. O que foi apresentado foi muito abaixo do esperado, né? Muito abaixo. E os problemas são os mesmos que a gente vem falando aqui quase que todos os dias. Zaga perdida, meio campo que não cria, lento, ataque inoperante e por aí vai. Quando a gente fala aqui, é o que está acontecendo dentro do campo. A gente tem que falar o que está sendo apresentado, o trabalho apresentado. E o trabalho apresentado nessa temporada inteira tem deixado muito a desejar. A Ponte perdeu 7 jogos no Campeonato Paulista, empatou 1 e perdeu na abertura do Campeonato Brasileiro, sem contar a eliminação na Copa do Brasil. Mas tem gente que está satisfeita com isso e eu respeito. O comentário agora da Ponte Preta, ele que trabalhou no jogo. Bom dia, Tigrão, seja bem-vindo. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. A Ponte não estreou bem na Série B, né? Time flácido, um time sem vibração, um time sem explosão muscular e sem poder de reação. Jogou esperando um pouco o Atlético, já poderia com 5 minutos ter tomado 2 gols. Começou meio sonolento, um meio de campo totalmente disperso, que não deu certo nessa nova fórmula aí, adotada pela comissão técnica da Macaca, não funcionou. Elvis no banco, 2 volantes, atacante voltando, Potker tentando compor às vezes o próprio Jonathan Cafu ao lado dos 2 volantes. Não foi legal. A Ponte totalmente desorganizada, tomou o gol, empatou o jogo e logo em seguida, tudo isso no primeiro tempo. Desatenção, 2 falhas lamentáveis de desatenção total da defesa, tomou o segundo gol. 2 minutos depois de ter empatado, toma o segundo e aí vem pro segundo tempo perdendo e não consegue reagir. O Atlético tocou a bola, administrou sem sofrer nada, sem correr nenhum risco, exceto numa falta batida pelo Elvis no ângulo, que o goleirão Glauco foi buscar lá
trocando de mão, uma bela defesa, mas é muito pouco. Senti uma Ponte assim, meio que não que estava conformada, mas aparentando estar conformada com a derrota, sem guerrear, sem duelar do jeito que a sua torcida gosta. A Ponte foi aquele time morno durante os 90 minutos. E como morno, perdeu para um time mais quente, mais ativo, mais organizado. Para mim, um placar justo de 2 para o Atlético Clube, 1 para a Macaca, que estreou mal, volto a dizer. O Valmir Fonseca escreve aqui pelo YouTube, Pote, que além de não ajudar no ataque, ainda fez a Ponte tomar o segundo gol, ficando caído num lance que não foi nada. E aqui, por aí vai, né? As reclamações, não é? Etc, etc, etc. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop, sempre a seu lado. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. O Guarani anunciou a contratação do meia João Paulo. 35 anos, jogador experiente, estava no São Bernardo, fez 11 jogos nessa temporada, marcou um gol. Vale lembrar, na temporada passada, o João Paulo marcou o gol do acesso do São Bernardo da Série B para a Série C. Ele já passou pela Ponte em 2019, foram 38 jogos, 10 gols e 4 assistências. Um outro jogador que o Guarani já fez proposta e, pelo que eu sei, ele está avaliando e o Guarani só aguarda a resposta dele, é o Everton Brito, atleta que no ano passado estava na Ponte. Ele acabou saindo por conta da questão financeira e depois ele foi jogar no América Mineiro. Esse ano ele foi para o América com o Alberto Valentim, que gosta do trabalho dele. Foram 6 jogos até aqui e 1 gol. Eu sei que ele se recuperou de contusão. No final de semana voltaria a ficar à disposição para a primeira rodada da Série B e agora ele está analisando essa proposta do Guarani. O Everton Brito tem 31 anos de idade. Bom, falando a respeito de jogo-treino, o Guarani realizou contra o Audax na manhã do último sábado, jogo-treino no Brinco de Ouro, onde os atletas puderam atuar pelo menos 35 minutos cada um e o Hélio Cizenando observar todos os jogadores que ele tem à disposição no elenco. O Guarani venceu o Audax por 4-1. O Audax tem na maioria dos atletas jovens, né, de 19 a 21 anos de idade. Os gols do Guarani foram marcados pelo Luca, pelo zagueiro Jonathan, pelo Guilherme Parede e também pelo Diego Torres. É provável que o Guarani no próximo sábado faça mais um jogo-treino de olho na estreia na Série C do Brasileiro, marcada para o dia 4, um sábado, às 5 da tarde, contra o Maranhão, lá em São Luís, no Castelão. Então são mais 2 semanas de preparação para o técnico Hélio Cizenando definir o time que vai começar a Série C. Importantíssima Série C para o Guarani, onde o principal objetivo é o acesso para a Série B do ano que vem. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Valdemir Gomes, eu preciso, antes que você fale do Guarani, 30 segundos para você explicar a logística da ponte. 450 quilômetros na região ali e andaram 800. Por quê? Como assim 450? Era 160 quilômetros? É? 160. Essa foi a pergunta do ouvinte aqui. Não, tá errado isso daí. A ponte fez certinho. É. Campinas, Belo Horizonte, que é Confins, na verdade, é outra cidade, mas é coladinho. E Confins foi para São João del Rei. Ah, acho que ele fez o triângulo, né? E contou os quilômetros. Não, eu acho que tá. Depois, se ele quiser explicar melhor, até a informação que eu tenho, não aconteceu isso, não. Tinha uma possibilidade da ponte descer em Juiz de Fora. Mas aí menos opções de voos, aeronaves menores, aeroporto sem recurso. Então acho que a ponte fez tudo certo, dentro daquilo que era a melhor indicação. Tigrão, João Paulo, novo contratado do Guarani. E aí? O João Paulo é um veterano. O João Paulo há muito tempo que não joga aquilo que ele jogou, por exemplo, nos seus
áureos tempos de Atlético Goianiense. Já jogou nos 30 times o João Paulo. Verdade. Sabe jogar, é um meia atacante, mas, assim, eu prefiro esperar um pouquinho. Ele é melhor que Isaac e Diego Torres? Vamos aguardar. Diríamos assim, ó, ele estava onde? No São Bernardo. O São Bernardo está em qual divisão brasileira? Série B. Série B. E o Guarani? C. E quem que vai comandar o Guarani? Vai pra lá. Pra C tá bom. Vamos aguardar. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando ontem em Minas Gerais, a Macaca foi derrotada pelo Atlético pelo placar de 2-1. Vamos então com a ficha técnica do jogo. A escalação do time mandante do técnico Alex: Glauco, Diogo Batista, Jonathan, Lucas Belez e Zeca, Jean Cabeças, Ian Lucas e Jota, Bruninho, Ronaldo Tavares e Juan Assis. Já a Ponte Preta do técnico Rodrigo Santana, Diogo Silva, Lucas Justin, David... Mano, tá irradiando na perna, você sabe o que é irradiar, né? Você sente como se fosse também o nervo ciático, sabe? Você sente a dor aqui e ela vai, se estende pela perna, sabe? Mano, é coisa que eu vou ligar, você já tem que fazer o que eu você vai ficar o resto da vida aí. Nota oficial, morreu alguém? Morreu, será? É coisa que não. Ah, o preto, filho? Não. E o fundo preto eu já falei, nota oficial. Eu falei, morreu alguém. Olha como é que o meu TDAH é forte, né, mano? Foquei só no luto. Ô, Brenão, tá aberto o seu aí, se quiser testar com ele, tá? Beleza. Valeu. Vou ficar ouvindo aqui pra fazer a passagem aqui. Mano, passou aí? Não, vou lá? Não, tô querendo vir aqui, pô. Boletim. Como baixar o programa, é só acessar o site www.gov.br/Receita Federal. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu? Você informado.
Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela